Marcos 14 a 29. Eu vou ler e os irmãos acompanhem, por favor, nas suas Bíblias. A morte de João Batista. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias, e dançando agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que, sem demora, me dês num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João Batista. E foi e o decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta por sua vez à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos porque estamos aqui reunidos. Acabamos de te louvar, dirigindo ao Senhor palavras de adoração, nos rendendo, declarando ao Senhor as tuas maravilhas e o quanto nós desejamos fazer a tua vontade. E nesse momento nós queremos te ouvir, Pai, por meio da exposição da tua palavra, que nós acabamos de ler. Ajuda-nos, Senhor Deus, a explicá-la, a poder, Senhor Deus, ao final, aplicá-la e ver o teu Espírito Santo operando nas nossas atitudes, transformando, Senhor Deus, os nossos atos e podendo assim glorificar o teu nome com as nossas vidas. É o que nós pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nos versos imediatamente anteriores a esses que nós lemos, nós percebemos que Jesus havia enviado os seus discípulos para uma missão ali na região da Galileia. Eles passaram por muitas aldeias pregando o Evangelho, é o que diz aí o verso 12 e 13. Eles pregavam ao povo que se arrependesse, eles expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Isso na região da Galileia, onde Jesus estava exercendo seu ministério nessa época. A região da Galileia, ela era governada nessa época por Herodes Antipas. Herodes Antipas era um dos muitos filhos de Herodes o Grande. Herodes o Grande foi aquele, do início do Evangelho de Mateus, que recebeu os magos do Oriente, que mandou matar todas as crianças, todos os bebês do século masculino até 2 anos de idade. E Herodes Antipas era um dos filhos dele. O historiador Flávio Joséfo, do século I, relata que após a morte de Herodes o Grande, que se deu em 4 a.C., esse deixou no seu testamento que ele queria que o seu reino, depois da morte, fosse dividido entre 3 dos seus filhos. Ele tinha vários filhos. Ele teve esposas, teve amantes, e com elas ele teve diversos filhos. Mas ele deixou no seu testamento que ele queria que o reino dele fosse dividido entre 3.
que inclusive são mencionados no Novo Testamento. Herodes Arquelau, que ficaria responsável pela Judéia, Idumeia e Samaria. Herodes Filipe, que ficaria responsável por Traconites e Tureia. E Herodes Antipas, que é esse aqui do texto que nós lemos agora, que ficou responsável, ou tetrarca, né, da região da Galileia e da Pérea. Esse termo tetrarca, que é utilizado no Novo Testamento, ele significa um reino dividido entre alguns indivíduos. O reino ele não é governado sozinho, ele é dividido por algumas pessoas. Tecnicamente deveria ser por 4, né? Porque tetrarquia, né? 4 governos. Só que nesse caso aqui do Novo Testamento, era um reino, aquele reino da Palestina, aquele parte da Palestina, dividido entre 3 pessoas, esses 3 filhos de Herodes. O Novo Testamento ainda menciona Herodes Agripa, mas não era filho de Herodes. Segundo o historiador, ele era neto de Herodes. Então, Herodes Antipas era o tetrarca, né, o governador da Galileia nessa época que nós acabamos de ler. Então, irmãos, esse é o contexto imediato do texto que nós acabamos de ler. Jesus havia enviado seus discípulos em missão ali naquela região da Galileia. Eles estavam expelindo demônios, curando muitos enfermos, pregando o evangelho do reino. E Herodes Antipas era o governador dessa região da Galileia. E a partir desse texto que nós lemos, que nós vamos tirar algumas breves lições essa noite. A primeira lição que nós vamos retirar dos versos 14 a 18 é que a exposição do evangelho exerce poder sobre a consciência do ouvinte, ainda que não vejamos resultados. Aí no verso 14, nós lemos que o ministério de Jesus havia se tornado conhecido naquela região da Galileia, ao ponto de chegar aos ouvidos do próprio tetrarca Herodes Antipas. Isso aí que ele fala aqui no verso 14, chegou isto aos ouvidos de Herodes. A gente não deve entender só como os episódios imediatos, né? Como essa missão dos discípulos ali. Mas o próprio ministério de Jesus, a própria pessoa de Jesus, o ensino de Jesus, chegou aos ouvidos dele. O nome de Jesus ficou conhecido ali e a reputação dele, não só dessa obra que os discípulos fizeram, chegou aos ouvidos de Herodes Antipas. E as informações que Herodes recebeu a respeito de quem era o Cristo davam diferentes interpretações. Alguns diziam que era João Batista, que havia ressuscitado dentre os mortos. Não fosse o fato de ter ressuscitado dentre os mortos, faria até sentido por causa da similaridade da mensagem. João Batista tinha uma mensagem muito parecida com a mensagem de Cristo. Outros diziam que era Elias, que tinha voltado. Eles davam uma interpretação para o livro de Malaquias, do profeta Malaquias, que falava do retorno de Elias. E outros diziam de forma mais genérica, é um dos profetas. Então, após ouvir essas informações, e Lucas diz que ele ouviu perplexo, né? O texto correlato em Lucas 9, 7, diz que ele ouviu essas informações a respeito de Cristo perplexo. Ele deu a interpretação para ele, para quem seria esse cidadão. E ele falou, é João Batista, que eu mandei matar, que ressuscitou dentre os mortos. Ele diz aí no verso 14. E por causa disso, operam nele forças miraculosas. Ele chegou a essa conclusão, irmãos, isso a gente pode extrair do contexto, porque ele tinha dentro dele uma consciência pesada, que martelava. Algo dentro dele estava incomodando ele ao ponto dele ficar temeroso, assustado. E quando deram um relato do que esse homem fazia, das obras que ele realizava e da mensagem, algo dele veio e ele falou, é João Batista que eu mandei matar, ressuscitou dos mortos e por isso nele opera forças miraculosas. E é só no Evangelho de Marcos que a gente encontra a explicação mais detalhada da razão pela qual a consciência de Herodes estava perturbando tanto ele, porque ele estava com essa consciência pesada. O texto mostra aí a partir do verso 17, que Herodes havia mandado prender João Batista e mais tarde decapitá-lo, porque João Batista exortava Herodes a respeito do pecado do adultério que ele estava cometendo. Herodes Antipas havia se casado com Herodias, que era esposa de Filipe,
o seu irmão. E a gente tem que explicar um pouquinho melhor essa história, porque é uma história familiar muito complicada. Herodes Filipe se casou com Herodias. Herodias era filha de Aristóbulo, que era um outro filho de Herodes o Grande. Ou seja, Herodias era meio sobrinha de Herodes Filipe e Herodes Antipas, além de ser cunhada de Herodes Antipas. E foi em meio a esse incesto todo, essa mistura, que se deu esse adultério. O Hendrickson, ele narra: ora, Herodes Antipas, numa visita a Herodes Filipe, apaixonou-se muito por Herodias. Os dois amantes ilícitos concordaram em se separar dos seus cônjuges. Herodias se separou de Herodes Filipe, e Herodes Antipas da sua esposa, que era filha do rei Aretas, um rei árabe, e casaram-se. Ou seja, ela era cunhada e meio sobrinha de Herodes Antipas. João Batista ouviu a respeito dessa situação extremamente imoral e passou a reprovar publicamente Herodes Antipas, dizendo, como o texto fala aqui no verso 18, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Ele passou a figurar aí como voz da verdade, gritando para ele: não te é lícito fazer isso. Por duas razões. A primeira, porque era obviamente um relacionamento adúltero. E a segunda, por causa desse incesto que estava instaurado aí. Além de ser meio sobrinha, era cunhada dele. E a lei mosaica condenava essa postura de você tomar a mulher do seu irmão vivo. Lá em Levítico 18, 16, Levítico 20, 21. A gente pode até imaginar a situação. Herodes passando junto com a corte dele no reino, acompanhado de Herodias, a sua esposa, com toda aquela pompa real, e João Batista, aquele homem simples, vestido de pele de camelo, cinto de couro, pregando o evangelho para uma pequena multidão, e a carruagem passa, e aí João Batista se vira e grita que para todos ouçam: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Arrepende-te, Herodes, pois próximo está o reino dos céus. O machado já está à raiz, e toda árvore que não produzir bom fruto é cortada e lançada no fogo. Olha só que humilhação deve ter sido para Herodias, tão melindrosa, tão caprichosa, já era filha de um rei também. E para Herodes ser humilhado dessa forma, diante da corte deles, diante de todo o povo. E o texto correlato de Mateus, capítulo 14, verso 5, diz que Herodes só não matava João Batista, apesar da insistência de Herodias, por causa do povo. O povo tinha João Batista como profeta. Então ele tinha um receio de um levante popular. Qual é o governador que quer ter que lidar com uma revolta popular, né? Mas a pregação de João Batista incomodou tanto Herodes e Herodias, e ela deve ter insistido tanto, batendo nessa tecla, que Herodes colocou João no cárcere. E depois, como nós veremos logo mais, diante das situações aqui do texto, ela acabou conseguindo o que ela queria, e Herodes Antipas mandou decapitar João Batista. E essa explicação, irmãos, dada por Marcos, da a consciência pesada de Herodes, foi a razão pela qual ele chegou a essa conclusão de que Cristo seria João Batista que reencarnou dos mortos. Uma consciência pesada por causa desses atos perversos que ele tinha praticado. A consciência de Herodes dizia para ele, lá no fundo, que embora ele tivesse matado João, o dia do acerto de contas ainda estava por vir. Irmãos, todas as pessoas têm uma consciência, ainda que pareçam demonstrar o contrário. Em Romanos, nós lemos Paulo ensinando a respeito da lei de Deus, que é gravada no coração de todos os homens. Ele fala isso lá em Romanos capítulo 2, versos 14 e 15. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei,
não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. A norma da lei gravada nos seus corações. Em todos os seres humanos há essa consciência natural colocada, inserida pelo próprio Deus. Embora nós tenhamos nascido aqui nesse mundo como criaturas decaídas, perversas, pecaminosas, Deus providenciou para que sempre houvesse uma pequena testemunha no coração de cada um de nós, acusando-nos ou defendendo-nos, conforme as nossas atitudes. Sem a atuação do Espírito Santo, essa consciência, nas palavras de Riley, é um pobre guia cego. Ela não pode salvar ninguém. Essa consciência, que às vezes martela, não tem poder para salvar. Mas quando é da vontade de Deus, o Espírito Santo usa essa consciência na obra da regeneração, ainda que ela não possa sozinho conduzir ninguém a Cristo. Riley diz o seguinte a respeito disso: as crianças podem parecer desatentas na escola, os ouvintes podem parecer descuidados nos cultos. Porém, em ambos os casos, com frequência existe mais acontecendo na consciência deles do que aos nossos olhos. As sementes lançadas nos corações muitas vezes desabrocham e produzem fruto quando o semeador já faleceu ou partiu para outro lugar. Em outra ocasião ele fala também: é mais fácil encarcerar e decapitar o pregador do que abafar o sermão e a repreensão que clamam dentro do próprio coração. As testemunhas de Deus podem ser postas de lado, mas o testemunho prestado por elas com frequência sobrevive e continua agindo ainda por muito tempo. Os profetas de Deus não vivem para sempre, mas as suas palavras lhes sobrevivem. E essa verdade, irmãos, de que cada homem, cada mulher, cada criança tem uma consciência, deve nos motivar diariamente nesse difícil trabalho que é a evangelização. Ainda que por vezes pareça que nós estamos pregando para pedras, a gente tem que lembrar, pedir para que Deus possa nos lembrar dessa verdade, de que cada homem, cada mulher tem uma consciência dada por Deus. A pregação nunca é em vão, o ensino nunca é perdido. E diante dessa constatação, que nós, como embaixadores do reino, possamos cumprir a nossa missão de pregar fielmente o Evangelho, incansavelmente, orando sempre para que o Espírito Santo use essa consciência que foi colocada por Deus na obra da regeneração. Nós possamos imitar João Batista e anunciar o Evangelho sempre que possível. E sempre que necessário, repreendermos também ousadamente o pecado. A segunda lição, irmãos, nós podemos retirar dos versos 19 a 20 do texto. E é a seguinte: a proximidade do Evangelho não significa verdadeira conversão. No verso 19, nós lemos que após o encarceramento de João, que ele primeiro foi preso, Herodes passou a ser pressionado para matá-lo. Repare aí no verso 19, que Herodias o odiava, querendo matá-lo e não podia. Herodes, por um lado, queria permanecer em paz com Herodias. Ele era completamente apaixonado por ela e já havia até mandado prender João, muito provavelmente por influência dela. Então, por que Herodes não relutava em matar João Batista? O texto fala: Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo, e o tinha em segurança. Herodes tinha por João uma certa admiração reverente. Ele sabia que João não era apenas inocente, que ele não estava ali de forma injusta somente. Mas além disso, o texto fala que Herodes reconhecia que ele era um homem justo e santo. Ou seja, ele era justo, ele mantinha uma conduta exemplar, não era só da boca para fora. Não era aquele tipo de pregador que fala para fazer e não faz.
Não, ele mantinha os padrões ensinados pela própria palavra. E além disso, ele era santo. Ele era separado para o ministério de Deus. E Herodes podia reconhecer isso na vida de João Batista. O texto continua e fala que quando ouvia, Herodes ficava perplexo. É interessante a gente notar aí que fala aí quando ouvia. Ou seja, depois da prisão, Herodes continuou ouvindo a João. Ele não era mais obrigado a ouvir, mas ele continuou a ouvir João mesmo depois da prisão. E ele ficava perplexo com isso, né? A palavra atônito, dividido com isso. Por que será que Herodes continuava descendo talvez aquele calabouço para ouvir João? João apresentava para Herodes a verdade nua e crua, sem rodeios. Muito diferente do que Herodes estava acostumado ali na sua corte, cheia de bajulação. Imagina alguém como Herodes, filho de imperador, do rei Herodes o Grande, nascido em berço de ouro, desde criança acostumado a ter ao seu redor gente bajulando, gente que media milimetricamente as palavras antes de falar com ele, de que fazia as reverências mais exageradas possíveis, que quando iam se colocar na sua presença, colocavam as roupas mais caras, que gastavam dinheiro que não tinham para dar para eles os presentes mais dispendiosos. Pessoas que distorciam o quanto fosse necessário a verdade, para que ela se amoldasse aos pensamentos, às compreensões de Herodes. Imagina isso, alguém que nasceu e foi criado por toda a vida repleto de bajuladores. Então chega João Batista, esse homem simples, como foi falado, vestido daquela forma peculiar, que tinha passado a vida toda no deserto, possivelmente entre os essênios, alguém sem o traquejo, sem aquelas formalidades, e alguém que chega e se dirige para Herodes sem interesse nenhum, como todos os bajuladores ao redor de Herodes, e apresenta a verdade. Possivelmente essa foi a primeira vez que Herodes Antipas, na sua vida, se deparou com alguém que chegasse para ele e fosse tão direto, tão objetivo, sem interesses por trás. E talvez essa seja uma das interpretações para que Herodes tenha continuado a querer ouvir, de certa forma, João. Então, ali na prisão, João passou a continuar apresentando para Herodes o evangelho por um determinado tempo. Não dá para a gente saber, só por esse texto, com que frequência Herodes descia ali para ouvir João. O verbo aqui, ouvia, está numa forma verbal grega, o aoristo, que diz que é passado, mas não especifica a frequência. Mas pelo fato do autor original não ter utilizado o pretérito, que diria ouviu uma vez, ter utilizado o aoristo, e também pelo contexto, dá para a gente inferir que ele ouvia com regularidade. Então Herodes descia ali, pode-se interpretar dessa forma, para ouvir com regularidade. E ali ele ouvia João Batista expor o evangelho. Não te é lícito, Herodes, possuir a mulher do teu irmão. Arrepende-te. Olha, o verbo de Deus já se encarnou e está no mundo. Se arrependa, Herodes, ou se prepare para o juízo que virá. E o texto continua aqui e fala que Herodes escutava a João Batista de boa mente. Provavelmente atraído por esse contraste, né, entre a verdade e toda essa bajulação e todas as mentiras em que ele estava imerso. Herodes então passou a ouvir João com regularidade. Mas irmãos, o chocante nesse relato é que apesar da proximidade que Herodes manteve por esses provavelmente meses em que João passou ali naquele calabouço, apesar dessa proximidade com o evangelho e de ter a consciência martelando na sua mente, Herodes permaneceu embrutecido, incrédulo, com o coração duro. E a maior prova disso, irmãos, não foi nem ele ter mandado decapitar João Batista depois. A maior prova disso está lá em Lucas, capítulo 23, 8 a 12, que foi o encontro que Herodes Antipas teve com o próprio Jesus Cristo, por ocasião da prisão de Cristo e posterior crucificação. O texto fala que Herodes Antipas desprezou Cristo, ele ridicularizou Cristo.
A oportunidade que ele teve de se colocar face a face com o Salvador, ele simplesmente escarneceu de Jesus Cristo. Demonstra claramente a ausência de conversão e a dureza do coração de Herodes, apesar de toda a proximidade que ele teve com o Evangelho. E veja que não foi qualquer pregador, foi o maior dentre os homens nascidos em mulher, um homem santo como João Batista, expondo para ele, de forma frequente durante um período de tempo, as verdades do Evangelho. Não foi suficiente para que Herodes amolecesse seu coração. Meus irmãos, mesmo ouvindo com regularidade o Evangelho, Herodes não abandonou seu estilo de vida pecaminoso. Assim, queridos, agem também muitos homens e mulheres hoje em dia. Dizem-se crentes, frequentam os cultos com regularidade, todo final de semana, de repente, estão aqui na igreja, às vezes reuniões no meio da semana, ouvem a pregação do Evangelho, muitas vezes de homens também piedosos, santos. Às vezes ficam perplexos com a exposição, por vezes se emocionam com louvor, com cântico, se sentem tocados com aquela mensagem do pastor, ou que ouve em casa. Passam anos, às vezes, com essa proximidade com o Evangelho, mas não deixam seus pecados, não transformam as suas vidas, jamais se convertem de verdade. Irmãos, que esse terrível exemplo de Herodes possa servir como uma advertência para cada um de nós. Os aspectos exteriores da vida religiosa não significam verdadeira conversão. Nunca significaram e nunca vão significar. Pode-se passar uma vida inteira frequentando a igreja, uma vida inteira se dizendo crente, chamando os outros de irmãos, frequentando as atividades, saindo com gente crente, sem jamais ser verdadeiramente convertido. A verdadeira conversão, irmãos, é caracterizada por arrependimento e fé. A fé, no sentido de confiar em Jesus Cristo como um único e suficiente Salvador. E o arrependimento para deixar as antigas obras da carne e passar a viver conforme os preceitos da palavra. Transformar as atitudes para as exigências do Evangelho. E a mensagem de João Batista era a mesma de Cristo. Lá em Mateus 7,16, foi Jesus Cristo que falou também. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros? Ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus. Nem pode a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vos conhecereis. A verdadeira conversão, irmãos, portanto, é verificada a partir da fé em Cristo e também da radical transformação da vida do pecador. Passa-se a odiar tudo que Deus odeia. Passa-se a amar tudo que Deus ama. E pedir para o Espírito Santo para que Ele opere nas nossas vidas. Para que nós representemos o padrão exigido nas Escrituras. Que Deus nos livre, irmãos, de nos passarmos uma vida mantendo-nos próximo da religião, mas longe de Deus. Que Deus nos livre de passarmos uma vida mantendo conosco pecados de estimação, de levar por toda a nossa carreira vícios pecaminosos e deixar que esses pecados se coloquem entre nós e a salvação. Que nós estejamos sempre dispostos a arrancar a mão direita, arrancar o olho direito se for necessário. Preferir entrar nos céus sem essas coisas do que entrar no inferno com todo o nosso corpo. Irmãos, a terceira e última lição que esse texto nos traz, nós podemos tirar dos versos 21 a 29. O texto fala então, a partir do verso 21, que Herodes ofereceu um banquete de comemoração do seu aniversário. E ele chamou para esse banquete as pessoas mais importantes ali da região da Galileia. Como não poderia ser diferente.
Ele chamou os chamados dignitários, que devem ser entendidos como os nobres, os magnatas. Ele chamou também os oficiais militares, daquele grupo militar que dava apoio aos herodianos. E ele chamou também os principais civis da Galiléia. Então, o texto fala que durante o banquete aconteceu uma coisa. A filha de Herodias, que tinha por nome Salomé, a Bíblia não diz isso, mas o historiador Flávio José fala, o nome dela era Salomé, entrou no salão do banquete e passou a dançar para Herodes e para aqueles convidados. Irmãos, muito provavelmente foi uma dança sensual, uma dança provocante. Joséfo fala que Salomé era uma moça muito bonita, uma beleza incomum. E apesar dela ser filha da esposa de Herodes, nós devemos lembrar que na dinastia de Herodes não tinha esse problema em relação ao incesto. Era algo comum, não só aqui com Herodes Antipas, mas com os outros Herodes também. A questão de você ficar com algum parente seu, não tinha um problema nenhum com isso. Então Herodes, que estava embriagado já provavelmente a essa altura do banquete com o vinho, e também passou a ficar embriagado com a luxúria, com a lascívia, de ver aquela moça dançando daquela forma, de forma completamente impulsiva, ele faz essa promessa tola, infantil, diante de todos aqueles homens importantes, os oficiais, né, dos dignitários. Pede-me o que quiseres e eu te darei. E depois ele complementa: se quiseres até a metade do meu reino, eu te darei. A gente pode reparar aí, irmãos, como um homem dominado pela lascívia e pelo álcool pode fazer mal para si mesmo. Herodes acabou fazendo diante de todos os convidados, por causa dessa situação, dos seus vícios, essa promessa completamente tola, completamente infantil. Que Deus nos livre, irmãos, de sermos dominados pelos vícios. Nós peçamos constantemente para Ele domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo. Então a moça ouviu essa promessa, deve ter ficado surpresa, e se dirigiu rapidamente para sua mãe, Herodias. E falou, ele me permitiu pedir o que eu quisesse. E Herodias nem pestanejou, nem pensou. Pede a cabeça de João Batista. É agora que eu vou conseguir acabar com esse homem que tem me trazido tantos problemas, que tem colocado perigo a minha posição aqui como esposa do tetrarca. Pede a cabeça dele. E Salomé voltou ao salão, diante de todos os convidados, e expôs o pedido da sua mãe. Mas repare que ela agravou o pedido. A mãe pediu, quero a cabeça de João Batista. Ela incluiu, me dê sem demora, ou seja, imediatamente, agora durante as comemorações, e a cabeça num prato. Que show de horrores, irmãos. E a gente vê também aí que as aparências frequentemente enganam. Era uma mulher exteriormente muito bonita, mas extremamente perversa, assim como a mãe dela. E diante desse pedido inesperado, aí no verso 26 nós lemos que Herodes se entristeceu profundamente. Mas por que ele se entristeceu? Primeiro porque ele admirava, como nós já vimos, tinha uma admiração reverente por João Batista. Ele reconhecia que ele era um homem justo e bom e santo. Ele não era um charlatão. Ele sabia que matar João ia cometer um erro terrível. E depois porque ele sabia do povo, da preocupação do povo que tinha o João como profeta. Depois ele caiu em si, viu a besteira que ele tinha feito com essa promessa, completamente impensada. Mas mesmo triste, ele fez. Por que ele fez? O texto fala, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa. Ou seja, o orgulho, a altivez, a vaidade, falou mais alto do que a própria consciência dele. Repare que ele podia até ter negado o pedido. Ter dito para ela, olha, eu prometi para você um presente. Não foi um crime, não foi um assassinato. Mas ele não fez isso. A prisão de João ficava no mesmo palácio em que ele morava. Então não demorou muito. Mandou o soldado, se dirigiu até o calabouço, executou João, decapitando, trouxe
a cabeça, muito provavelmente ali na presença de todo mundo, esse show terrível, macabro, de horrores. E a mulher, a Salomé, levou a cabeça à sua mãe Herodias. O texto termina dizendo que os discípulos de João, a eles foi permitido pegar o corpo de João e sepultar. Irmãos, o resultado do fiel ministério de João Batista foi esse: um encarceramento injusto e uma morte violenta. Da mesma forma que Tiago e Estevão deram seu sangue por causa do Evangelho, João Batista o fez. Esse testemunho, irmãos, deve nos lembrar que as nossas promessas, as nossas maiores esperanças não estão aqui nesse mundo. O descanso, a coroa, o galardão, as recompensas virão para os cristãos verdadeiros só depois da morte. E jamais nós imaginemos que porque nós servimos a Cristo, não se aplica a nós, nós somos imunes ao sofrimento, imunes às tribulações desse mundo, como se vem ensinando por aí. Está reforçando o que nós ouvimos hoje de manhã. Ensina-se que se você tiver fé verdadeira e der o dízimo, você não vai sofrer, você não vai passar por essas tribulações. Irmãos, o relato que nós lemos aqui foi da decapitação do maior dentre os homens nascidos de mulher. Se isso aconteceu com João Batista, que teve essa descrição dada pelo próprio Cristo, o que dizer de mim? O que dizer de você? Jamais nós devemos esperar, irmãos, que as nossas esperanças sejam dadas aqui nesse mundo. Já pensou? Se João fosse esperar que as recompensas pelo seu ministério fiel fossem dadas aqui, que ele ia receber aqui os louvores dos homens, grande prestígio e reconhecimento, ele ia se decepcionar profundamente. A vida de João foi isso. Ele morreu novo, viveu os seus anos da juventude no deserto. A descrição que nós temos no início dos evangelhos é que ele se alimentava de gafanhotos, de mel silvestre, muito possivelmente morava, como eu já falei, com os essênios, uma vida de muita restrição. E a morte dele foi dessa forma, morreu sem honrarias, como um indigente, preso, decapitado. Depois da morte ainda teve a cabeça exposta de forma ridícula diante daqueles homens bêbados, por ordem de um rei caprichoso, descontrolado, orgulhoso, para agradar aos desejos de uma mulher perversa. Essa foi a vida aqui na terra de João Batista. Irmãos, nós precisamos ter em mente que a nossa vida aqui na terra é só o começo. João Batista, Estevão, Tiago, os demais apóstolos martirizados, tantos outros ao longo da história, enxergavam essa verdade de forma muito clara. A entrega da própria vida para eles foi um preço muito pequeno diante da glória que os aguardava. Nós devemos esperar que a verdadeira retribuição pelos nossos labores aqui na terra seja nos dada na eternidade. Frase de Riley também. O céu corrigirá todas as injustiças e as inadequações desta vida. Essa era também a esperança de Paulo, que assim como João Batista morreu decapitado, possivelmente sob o governo e ordens de Nero. Escrevendo para os romanos, ele falou: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Escrevendo para os coríntios, ele falou: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. A nossa leve e momentânea tribulação. Irmão, não importa quanto você sofreu nessa vida, você não sofreu tanto quanto Paulo. Ele faz uma descrição dos sofrimentos que ele já passou.
E ele descreve esses sofrimentos como leve e momentânea tribulação. Eu termino, irmãos, falando da história. Rick Warren escreve num dos livros dele, de um missionário americano, possivelmente por ocasião da Segunda Guerra Mundial, que depois de ter passado a vida toda no campo missionário, ele se aposenta e retorna para os Estados Unidos para viver os seus últimos anos na América. Só que, no mesmo navio que ele, está voltando também o presidente dos Estados Unidos. E quando chega no porto, ele vê as honrarias, o tapete vermelho, a banda militar, a imprensa, toda voltada para o presidente, e ele passa completamente despercebido. E ele fica um pouco ressentido com isso, ele se coloca em oração e fala para Deus: Senhor, eu cheguei e voltei para casa, e ninguém me recebeu, eu passei em branco, eu tive uma vida toda de trabalhos e de labores, e parece que agora não há nenhuma recepção para mim. E aí ele sentiu no coração as palavras de Deus: meu filho, você ainda não chegou em casa. Que diante das tribulações dessa vida, quando surgirem dúvidas nos nossos corações, se vale o esforço servir a Cristo, que nós possamos lembrar que nós não chegamos em casa ainda. Que com a morte, nós não deixaremos a nossa casa, mas nós iremos para nós. Em aplicação, irmãos, dessa mensagem, que nós jamais desistamos de orar e anunciar o Evangelho aos perdidos. A primeira aplicação. Nós lemos que todos os homens têm uma consciência, e se aprover a Deus, ao Espírito Santo, pode-se utilizar essa consciência do perdido para fazer a obra da regeneração. O ensino nunca é perdido. Por mais difícil que pareça, que continuamos continuamente orando, anunciando o Evangelho, repreendendo o pecado, por mais que pareça que estamos lidando com pedras. Em segundo lugar, nós busquemos evidenciar nas nossas vidas o fruto da verdadeira conversão. A lição é que a familiaridade, a proximidade com o Evangelho não produz verdadeira conversão. Então, que as nossas vidas sejam caracterizadas com essas evidências da verdadeira conversão. Que nós evidenciemos, será que as pessoas que moram conosco, as pessoas que nos conhecem, podem dizer de fato que houve uma mudança na nossa vida com a conversão? Será que o impacto do Evangelho foi suficiente para que nós deixássemos as velhas obras e passássemos a viver com novidade de vida? E por último, irmãos, que nós possamos depositar todas as esperanças na nossa vida no porvir, na nossa verdadeira casa.